Aproximem-se e deslumbrem-se. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Flamos e você está no Ponto Fugitivo. Você já ouviu falar de Yami Shibai? Vem comigo então dar uma olhada nesse anime que acaba trazendo para você situações de muito desconforto com o terror que ele provoca. Roda a vinheta! Makishibai é um tipo de teatro com imagens, onde a pessoa que conta a história vai trocando os cenários, troca os personagens e em alguns casos é até mesmo manipulável, os personagens conseguem se mover. O Makishibai ele se tornou muito popular durante o período depois da guerra, onde o Japão enfrentava uma grande crise devido à bomba que foi jogada em seu território nacional. Com esse tipo de situação, era muito fácil que não houvesse, na verdade, nenhum tipo de emprego ou situações onde pudessem tirar dinheiro. Dessa forma, vários artistas eles conseguiam tirar o sustento através do Makishibai. Chegavam com bicicletas, com alguns instrumentos e contavam a história, arrecadando algum dinheiro naquele momento. Pode-se dizer que o Makishibai também impulsionou o mercado de HQs nacionais, o mangá, para além de todo o critério. Makishibai é um anime de terror que acaba provocando certos tipos de sensações estranhas em nosso subconsciente. O motivo disso é muito simples. Como nós vivemos num país onde temos muito da fé cristã sempre instaurada, nós não somos acostumados com o tipo de terror que existe em outros países. No caso de Yami Shibai, anteriormente o Makishibai é praticamente este teatro de bonecos ou até mesmo de gravuras, onde na verdade é contada uma história pela pessoa que tem a espécie de caixa, a espécie do teatro. E o Yami Shibai é como se fosse exatamente esse tipo de Makishibai, só que feito das trevas, porque o Yami ele já traz isso sobre trevas, escuridão e tudo mais, e então é mais ou menos como se fosse isso, é como se fosse um Makishibai das trevas. Eu gosto muito da animação em questão, porque a animação ela tenta fazer parecer, ela tem uma forma inovadora, ela tenta fazer parecer exatamente como se fosse o Makishibai. É como se fossem ilustrações, que muitas vezes elas estão paradas, você vê ali a ilustração estática, você não vê a boca mexendo, mas você vê os personagens falando, como se fosse uma história contada mesmo. Até mesmo o tipo de arte que é feita, ele lembra muitas pinturas meio aquareladas e tudo mais, que são feitas para esse tipo de teatro. Neste tipo de critério que é feito o anime, eu acho muito interessante, porque ele já tem 6 temporadas feitas e são praticamente capítulos curtos, são capítulos pequenos que no máximo tem 5 minutos, que é como muitas das histórias eram contadas antigamente. Elas eram contadas rapidamente, apenas realmente para juntar ali um pessoalzinho na frente do teatro e ter ali a conversa sendo feita para eles conseguirem arrecadar o dinheiro naquela época turbulenta que o Japão estava passando anteriormente. Até hoje em dia ainda tem esse tipo de ação, né? Muitos artistas ainda fazem isso, eles chegam com uma bicicleta e com o Makishibai em algum lugar, eles vêm com algum instrumento e o instrumento ele é tocado durante a sessão e tudo mais. É uma cultura muito legal, muito atraente, mas por que ela causa um certo tipo de desatino? Vamos lá. A gente vive num país que ele é praticamente cristão. Nesse conceito, a gente é acostumado sempre que todas as coisas acontecem, que tem que ter um tipo de resposta. A gente já ficou acostumado com isso até mesmo por Hollywood, por causa do tipo de filme que a gente assiste. Então no filme sempre tem um mal ali, que vai acontecer alguma coisa, e a gente sabe exatamente de onde veio aquele mal, sempre tem alguém que conta isso, tem algum livro, e tem uma forma de se destruir o mal. E a gente também é muito acostumado no conceito cristão a ter esse problema de ser uma punição, né? Então a gente tem esse contexto de que tudo aquilo que for feito ruim, na verdade ele é punido, e tudo aquilo que é feito bom, ele tem na verdade ali uma premiação. Então a gente espera que sempre quando uma coisa ruim vai acontecer em algum tipo de conto ou história de terror, que na verdade aquele tipo de situação seja uma punição por algo que a pessoa fez. A pessoa entrou num lugar onde não devia, ela na verdade era alguém que se assemelhava muito ao assassino do espírito maligno e vingador, alguma coisa do tipo. Sempre é alguma coisa que a pessoa tem vinculada com si que acaba despertando esse tipo de fatos e acontecimentos.
O Yamishibai em questão, ele acaba trazendo um certo tipo de desconforto, porque assim, você não tem explicação de onde veio as coisas não precisam ter explicação, elas precisam na verdade te amedrontar. Elas também não são uma espécie de punição, então qualquer pessoa está suscetível a acontecer aquilo com ela. Tem um capítulo, inclusive, que ele está na primeira temporada, sobre uma garota que ela está passando e tem umas crianças que elas estão brincando com algo e quando ela se aproxima é uma espécie de sombra que está no chão. Só que não é bem uma sombra, é uma mancha, como se fosse de lodo ou de fungo, alguma coisa do tipo. E aquela mancha, ela tem um formato de criança. E as crianças chamam ela para brincar e ela fala, não, amanhã eu venho brincar com vocês. Então as crianças assumem que ela fez uma promessa. E nesse momento, depois quando acaba passando diversas vezes, ela acaba não indo brincar com as crianças, não indo brincar com as crianças, e a mancha se mostra dentro da casa dela e acaba transformando ela também numa mancha no final do capítulo. Então é assim, é um tipo de terror que quando você assiste, você acaba vendo aquele tipo de situação, aquele tipo de coisa, você fica meio impactado porque você não espera que aquilo vá acontecer, você até vê que vai acontecer alguma coisa durante o capítulo, você sabe que vai vir alguma coisa, mas não tem uma resposta. Muitos dos capítulos eles acabam e não tem um final feliz nos capítulos. Então você fica com aquilo na cabeça. Então, por exemplo, se você vive sozinho, né? Eu moro sozinho, na verdade, com vários gatos e cachorros, mas eu vivo sozinho, não tem mais ninguém dentro da minha casa. Então, em muitos momentos, quando eu estava andando durante a madrugada, quando eu assistia isso e alguma coisa dentro de casa, você começa a prestar atenção nas coisas que tem ao seu redor de uma maneira diferente. Então isso é muito impactante dentro de uma história de terror, dentro de um conto, da forma como ele é feito. Inclusive, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou passar por ser apenas curto o período de episódio, o primeiro episódio da primeira temporada. Dá uma visão nisso aqui. O início de todas as temporadas inicia sempre da mesma forma, com a abertura do artista chegando em sua bicicleta usando essa máscara e apresentando a história para as crianças. No primeiro episódio dessa temporada, nós vemos quando uma pessoa acaba de chegar num apartamento novo, numa casa nova, de mudança. O personagem não tem um nome específico e nós vemos apenas ele chegando na residência com sua caixa de mudança. Ele então começa a desfazer os pacotes, as malas, todas as suas caixas, e ao se deitar no chão para descansar e olhar para o teto, ele se dá conta que há uma espécie de amuleto, muito comum na cultura oriental para algumas religiões, como o shintoísmo, por exemplo. Ele fica intrigado com o amuleto que está no teto, ele se levanta então para pegá-lo e se pergunta como aquilo chegou ali. Aquilo já estava antes dele se mudar, então ele percebe que ele está sendo observado por uma estranha mulher do outro lado da rua. Ele então apenas fecha a cortina e vai se deitar. No dia seguinte, ao colocar o lixo para fora, ele percebe que a estranha mulher ainda o está observando. Ele então, assustado, corre e vai trabalhar. É legal você ver todas as animações porque, como eu disse, muitas vezes não tem a movimentação. Tem realmente apenas a indicação de que o plano está se movendo, mas os personagens estão todos parados. No retorno do serviço, ele tenta convencer um amigo dele a ir até a casa dele, mas o amigo dele diz que não pode e que ele deve tentar não se atrasar para o dia de amanhã no trabalho. Nós vemos nosso protagonista aqui um pouco preocupado em voltar para casa, pois ele está com medo da mulher que o está observando, e era por isso que ele queria que o amigo fosse juntamente com ele. Ao chegar em casa, a porta está aberta. Ele então se pergunta, ele teria esquecido de fechá-la? Ao se deitar novamente para descansar, ele se depara novamente com o mesmo amuleto no teto. Eu devo admitir que a primeira vez que eu assisti isso, eu tomei um susto. A mulher em questão parece que havia invadido o apartamento do mesmo e ela foi levada pela polícia embora. Os vizinhos eles falam alguma coisa sobre estarem preocupados e o nosso protagonista vê que ela vai embora tentando lhe dizer algo na viatura. Ele não compreende e então retorna para casa, muito nervoso porque ela entrou com calçados e sujou todo o seu tatame,
que é uma coisa que não se faz nas casas japonesas, entrar calçado nos ambientes. Ele então percebe que algo acaba de cair, e ao olhar é um amuleto. E quando ele olha debaixo de sua mesa, ele percebe que ela está tomada por todos esses amuletos. Inconformado, assustado e até mesmo sem saber o que fazer, nosso protagonista ele é tomado por um instinto de destruição dos amuletos. Ele então xinga a personagem feminina e rasga todos os amuletos. É quando ele tem a clara percepção de que ele não está sozinho. Há uma presença no local. E embora ele diga que não, vários espíritos o estão observando agora que ele rasgou todos os amuletos. O final da história ele sempre termina de uma forma bem inusitada e ficamos pensando que talvez a mulher entrasse dentro do seu apartamento e colocasse os amuletos exatamente para que ele não fosse visitado por esses espíritos malignos. Eu gosto muito deste anime. Isso. E praticamente é isso. Eu recomendo muito esse anime para você que gosta de terror, para você que tem uma situação diferente de conhecer coisas novas, como eu já apresentei até mesmo aqui em outra ocasião a Frequência Kirlian. Ela também é uma animação do tipo terror, mas eu acredito que essa do Yami Shibai, ela é muito tensa. Ela contém 6 temporadas, eu já assisti praticamente quase todos os episódios das temporadas, tem horas que você não lembra das coisas, mas tem momentos que são muito ruins porque você está passando por alguma coisa e você lembra de um episódio desse, e pode ter certeza, eles ficam fincados na sua mente depois que você assiste o Yami Shibai. E eu tenho mania de maratonar, então praticamente assim, quando você pega, por serem apenas 13 episódios, né, dentro de uma temporada e serem 5 minutos, você assiste aquilo muito rápido. Então eu recomendo bastante, eu achei meio complicado para você encontrar, né, hoje em dia em alguns sites por causa dessa retirada de pirataria e de não ter em diferentes locais. Os fansubers, na maioria, não tem todas as temporadas, eu consegui achar elas na verdade em torrent para baixar, para poder assistir. E eu recomendo bastante. E então é isso aí, galera. Se você assistiu até aqui, se você curtiu o vídeo, eu espero que você siga o canal, me ajuda a alcançar aí os primeiros 1000 inscritos, né? Me ajuda aí compartilhando, faça tudo aquilo que puder e é isso aí. Deixa o like, deixa um comentário, deixa uma sugestão e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.